Pessoal, vamos lá para a correção da nossa lista de exercícios da lei dos senos e cossenos. Nesse primeiro exercício, nós temos que determinar a distância entre geometrópolis e algebrópolis, sabendo que nós temos aqui esse triângulo, que a distância entre geometrópolis e aritmetrópolis é 5 metros, e conhecemos dois ângulos desse triângulo, o ângulo de 15 e o ângulo de 135. Primeiro, vamos determinar esse terceiro ângulo aqui. Em todo triângulo, a soma da medida dos ângulos internos vai dar 180. Então, eu tenho 15 com 135 vai dar 150. Esse ângulo aqui, ele vai medir, então, 30, né? Se os três juntos dão 180 e 15 mais 135 dá 150, esse ângulo ele vai medir 30. O que acontece aqui? Aqui nós vamos usar a lei dos senos. Por quê? Eu conheço os ângulos do triângulo e conheço a medida de um dos lados. Então eu consigo determinar a medida de um outro lado que eu queira usando o quê? A relação, né, que a gente chama de lei dos senos. O que é a lei dos senos? Pela lei dos senos, se eu pegar a medida de um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, ela vai ser igual à medida de outro lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Nesse caso aqui, nós queremos determinar essa medida aqui, que é a distância entre algebrópolis e geometrópolis. Eu vou chamar ela de x. Como eu quero calcular essa distância, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seno do ângulo oposto a essa distância, que eu não sei, mas eu conheço o ângulo. O ângulo aqui é de 135, que vai valer 0,707. Então, eu vou ter x sobre seno de 135, x sobre seno de 135 igual... Qual que é o lado oposto a 30? Eu vou pegar esse lado que eu conheço, vai ser 5, né, a medida desse lado, dividido essa distância sobre o seno de 135. Esqueci de colocar o n aqui, vai ser igual a distância, essa distância dividido pelo seno de 30. Então, vai ser igual a 5 dividido por seno de 30. Agora, como a gente tem os valores aqui, do seno de 135 e do seno de 30, a gente substitui. Então, vai ficar x sobre 0,707, que é o ângulo de 135, né, que é o seno de 135, igual a 5 dividido pelo seno de 30, que é 0,5. O que nós vamos fazer aqui? Agora a gente multiplica cruzado. Vai ficar 0,5x igual a 0,707 vezes 5. Se vocês fizerem na calculadora aí, 5 vezes 0,707 vai dar 3,535. O que nós vamos fazer agora? A gente vai dividir, né? Eu não quero determinar x, que vai ser essa distância aqui. Então, eu vou fazer x igual a 3,535. Pessoal, só peço desculpa um pouquinho, tá? Pelos erros aqui, mas aqui é 3,535, tá? Dividido por 0,5. Então, meu x aqui, ele vai ser igual a 3,535 dividido por 0,5, que vai dar 7,0
0,7. Então a distância entre Algebrópolis e Geometrópolis vai ser 7,07 metros. Está resolvido o exercício. Então é assim que a gente aplica a lei dos senos. Se eu conhecer pelo menos dois ângulos do triângulo e a medida de um dos seus lados, eu vou conseguir determinar a medida de um outro lado. Porque a razão, entre a medida dos lados e o seno, do ângulo oposto, nesse caso aqui nós pegamos, qual que é o lado oposto, O lado oposto a 30 é 5, vale 5. Então vai ficar 5 sobre o seno de 30 e a distância que a gente quer determinar que é oposta ao ângulo de 135. Então vai ficar x sobre seno de 35. Se eu quisesse determinar essa outra distância, eu poderia fazer o quê? Qual que é aqui? O seno de 15. Então ficaria esse lado aqui, né, a medida desse lado sobre o seno de 15 igual a 5 sobre o seno de 30, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão entrando em contato comigo que eu tento explicar para vocês melhor, ou a gente combina um dia lá na escola para a gente poder estar tirando mais dúvidas sobre essas atividades. Aí eu vou dar sequência aqui no exercício 2 agora. Então aqui a distância entre Geometrópolis e Algebrópolis é 7,07 metros. No exercício 2, nós temos que medir o comprimento dessa rampa aqui, sabendo que esse lado vale 6, esse lado vale 10, e que esse ângulo aqui, ABC, ele vale 120. Aqui nós podemos observar que nós temos a medida de dois lados e a medida de um ângulo. Então aqui nós vamos usar o que? A lei dos senos. O que acontece com a lei... com a lei dos... Nós vamos usar a lei dos cossenos, né? Quando a gente conhecia dois ângulos e a medida de um lado, a gente usou a lei dos senos. Agora a gente conhece dois lados e um ângulo do triângulo. Então, para nós é conveniente usar a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos diz para a gente? Se eu pegar aqui a medida do lado que eu quero determinar, eu preciso pegar o ângulo oposto a ele. Então, eu vou ter que as medidas dos outros lados do triângulo, vamos dizer que aqui vai ser o nosso A, tá? Nesse caso. A ao quadrado vai ser igual a medida de B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes a medida de B vezes C vezes o cosseno do lado oposto que eu quero determinar. Como eu quero determinar o A, que vai ser a medida da rampa, eu vou usar o quê? O cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus ele vale menos 0,5. O que nós vamos fazer? A gente vai substituir esses valores aqui na fórmula. Aqui eu posso usar, não importa a ordem, no B e no C, como é soma e multiplicação, não vai importar a ordem que a gente pegar esses valores. Então, posso colocar 6 aqui no lugar do B e 10 no lugar do C, tá? Então, vai ficar assim, A ao quadrado, que é o lado que eu quero determinar, igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 10 vezes o cosseno de 120, que vale menos 0,5. Então, vezes menos 0,5. Agora é só a gente ir resolvendo aqui, né? Vamos resolvendo com cuidado para não se perder. Então aqui, 6 ao quadrado, 36. Vai ficar A ao quadrado igual a 36 mais 10 ao quadrado, 100. Menos 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10, 120. Então eu vou ter menos 120. Menos 120 vezes menos 0,5, menos com menos, a gente está multiplicando, vai ficar mais. Menos 120 vezes menos 0,5, quando eu multiplico
por meio, é a mesma coisa que dividir pela metade. Então eu tenho 120 vezes meio vai dar o quê? 60, que é a mesma coisa que eu dividi por 2. O que vai acontecer aqui? Ó? Nós temos 36 mais 100 mais 60. Então eu vou ter A ao quadrado, que é igual a 36 mais 100 mais 60. O meu A ao quadrado vai ser igual a 100 mais 36, 136 mais 60, 196. O meu A vai ser igual a raiz quadrada de 196, que é 14. Então, o meu A é igual a 14, ou seja, a distância dessa rampa aqui vai ser 14 metros. No exercício 3, nós também vamos usar a lei dos cossenos, tá? Nós precisamos determinar aqui o lado C desse triângulo, sabendo que o lado B aqui vale 10, ó, lado oposto ao ângulo B vale 10, e que o lado A vale 16. Aqui a gente pode até obedecer essa ordem, né? Porque ele está pedindo para a gente determinar o lado C e nos deu o lado A e o lado B. Então, a gente vai usar também, ó, conhecemos dois lados, a medida de um ângulo e precisamos determinar o lado oposto a esse ângulo que a gente conhece. Então, nós vamos usar a lei dos senos. Vai ficar o quê? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que é os lados que a gente conhece, menos 2 vezes AB, vezes o cosseno. Aqui é cosseno de 60. Eu coloquei 45 aqui, mas vai ser cosseno de 60, que a gente vai usar aqui. Cosseno de 60 graus, tá? Então aqui vai ser cosseno de 60 graus, que vale 0,5. Agora é só substituir os valores que a gente tem para poder determinar o valor do lado C, que a gente vai permanecer, ó, C ao quadrado igual, vai ficar 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado. O lado A vale 16 e o lado B vale 10, menos 2 vezes 16 vezes 10 vezes 0,5, que é o cosseno de 60. Agora a gente calcula aqui, ó, os valores, né? 16 ao quadrado vai ser 256 mais 10 ao quadrado, que é 100, menos 2 vezes 16, 32. 32 vezes 10, 320. 320 vezes 0,5, quando a gente multiplica um número por meio, igual eu já tinha falado antes no exercício anterior, é a mesma coisa que a gente dividir por 2. Então, 320 vezes 0,5 vai ser 160, né? Ó, eu vou dividir 120 pela metade. Então, eu vou ter 256 mais 100 menos 160. Então, aqui eu vou ter C ao quadrado igual a 356 menos 160. 356 menos 160 vai dar 196. C ao quadrado igual a 196. Então, o nosso C, ele vai valer raiz quadrada de 196, que vai ser igual ao resultado do exercício anterior, por coincidência. O nosso C aqui vai valer 14 também, tá? Então aqui a gente aplicou a lei dos cossenos mais uma vez. Conhecendo dois lados, eu consigo determinar o terceiro lado, né, ó, que vai ser o oposto ao ângulo que a gente tem, né? Aplicando essa fórmula, ó. O lado que eu quero determinar, né, eu vou usar o que? O cosseno do ângulo do lado oposto a esse lado que eu quero determinar, e vou usar a medida dos outros dois lados.
No exercício 4, nós temos que determinar os lados B, que é oposto ao ângulo B, e o lado C, que é oposto ao ângulo C, respectivamente, conhecendo essas informações. Eu sei que essa medida aqui é 18 e vou precisar determinar o lado C e o lado B. Para isso a gente vai usar a lei dos senos, tá? Então nós vamos usar a lei dos senos para determinar as medidas dos lados B e C. Então primeiro eu vou usar a lei dos senos para determinar a medida do lado B. Antes de determinar essas medidas, vamos encontrar aqui a medida do ângulo A. Ó. A soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é 180. Então tem que aqui mede 45 e aqui mede 15. Ou seja, esse ângulo aqui, ele vai medir, ó, 45 mais 15, 60. Esse ângulo ele vai medir 120 graus, que é o ângulo oposto ao lado que a gente conhece aqui, que vale 18. Para mim determinar a medida do lado B aplicando a lei dos senos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida do lado que vale 18 e dividir pelo seno de 120, que o exercício já forneceu para a gente aqui, tá vendo? O exercício ele deu que o seno de 15 vale 0,26, o seno de 120 0,86 e o seno de 45 vale 0,70. Então eu vou ter, para mim determinar o lado B, eu vou usar 18 dividido pelo seno. Já vou substituir direto aqui, tá? O seno de 120 vai ser 0,86 igual a B, que é o lado que a gente quer determinar. Então vou chamar de B aqui, dividido pelo seno de 15. Quanto que vale o seno de 15? O seno de 15 vale 0,26. Agora a gente só multiplica cruzado. Eu vou ter 0,86B igual a 18 vezes 0,26. 18 vezes 0,26 vai dar 4,68. Agora o que eu faço? Eu vou dividir, né? Eu quero achar B, então eu vou passar esse 0,86 dividindo. Então vai ser 4,68 dividido por 0,86. O resultado aqui, o nosso B, então, ele vai valer 5,44. Essa é a medida de B, tá? Agora, eu poderia usar essa medida de B para poder determinar o lado C. Mas vamos continuar usando 18 aqui, né? Que o exercício já forneceu para a gente. Eu vou usar esse espaço aqui do lado para determinar o lado. Determinamos a medida B e agora eu vou determinar a medida C aqui desse lado. Vou usar as mesmas informações, ó, da primeira parte aqui. Então eu conheço 18 dividido por seno de 100. Eu vou passar um traço aqui para a gente não misturar, tá? Então eu vou determinar o lado C aqui agora. Vai ficar 18 dividido pelo seno de 120. 18 dividido pelo seno de 120, que vale 0,86. E o lado C dividido pelo seno de 45, né? O lado C é o lado oposto ao ângulo de 45. O seno de 45 vale 0,70. Então a gente vai fazer isso daqui. Agora eu multiplico cruzado. 0,86C igual a 18 vezes 0,70. 18 vezes 0,70 vai dar 12,6. Então o nosso C ele vai ser igual a 12,6 dividido por 0,86.
12,6 dividido por 0,86 vai dar C igual a 14,65. A medida do nosso lado C aqui está determinada. Então, o nosso lado B ele vai valer 5,44 e o nosso lado C ele vai valer 14,65. No exercício 5, nós vamos determinar a medida do lado BC, sabendo que x vale 30, y vale 15 e que a medida do lado AC vale 15 raiz de 2. O raiz de 2 nós vamos trocar por 1,4 para resolver, tá? E aqui, como nós vamos usar a lei dos senos, eu vou fazer 15 raiz de 2 dividido pelo seno de 135, que é 0,707. Como a gente vai substituir a raiz de 2 por 1,4, eu já troquei aqui. Vai ficar 15 vezes 1,4 dividido por 0,707. Esse lado que eu não sei aqui, BC, eu vou chamar de x. Então, vai ficar x sobre seno de 30. Seno de 30, ele vai ser igual a 0,5. Então, vai ficar x sobre 0,5. Agora, a gente multiplica cruzado. Primeiro, eu vou fazer aqui 15 vezes 1,4. 15 vezes 1,4 vai dar 21, tá? 21 vezes 0,5 dá 10,5. Quando eu multiplico um número por meio, é a mesma coisa de eu estar dividindo ele por 2. Então, ó, 15 vezes 1,4 dá 21. 21 vezes meio vai dar 10,5. E aqui a gente faz 0,707 vezes x. Então, vai ficar 0,707 vezes x igual a 15 vezes 1,4, 21. 21 vezes meio, 10,5. O nosso x ele vai ser igual a 10,5 dividido por 0,707. 10,5 dividido por 0,707 vai dar 14,85. Então, a medida do lado BC, aqui ela vai ser 14,85. Aqui no exercício 6, nós temos que determinar a distância D, sabendo que esse ângulo mede 45, esse ângulo mede 75 e que essa distância aqui vale 300. Se aqui mede 45 e aqui mede 75, aqui vai medir 60, né? 45 mais 75 dá 120. Sabendo que a soma dos ângulos internos do triângulo vai ser 180, esse ângulo aqui ele vai valer 60 graus. Para a gente poder determinar essa distância D, nós vamos usar as informações que nós temos. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Como é a lei dos senos que nós vamos usar, vai ficar D dividido pelo seno do ângulo oposto, pelo seno de 45. Então, vai ficar D dividido por 0,707 igual a 300 dividido pelo seno do ângulo oposto. Qual que é o ângulo oposto a 300? 60. Então, vai ser 300 dividido pelo seno de 60. O seno de 60 ele vale 0,866. A gente obteve essa proporção, agora é só multiplicar cruzado, né? Ó, D vezes 0,866 vai dar 0,866D igual a 300 vezes 0,707. 300 vezes 0,707 vai dar 212,1. Agora, o que a gente faz para obter o resultado? É só pegar 212,1 e dividir por esse 0,866, a gente passa dividindo. Então, vai ficar 0,866 dividindo. 212,1 dividido por 0,866 vai dar D igual a 244,91 metros. Então, a nossa distância D
é 244,91 metros, tá? Aí assim a gente termina a nossa correção das atividades, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo. E se vocês quiserem ir lá na escola, dá pra gente combinar um dia, tá? Lá na escola para poder tirar mais alguma dúvida sobre esse conteúdo. Muito obrigado e bons estudos para vocês.